Fala, meus filhos, Faela Fernandes aqui, abrindo as portas da nossa garagem para vocês todas as terças-feiras agora. Estamos começando o Garage Band e hoje a gente tem um convidado mais que especial, um aracajuano, massa pra caramba. Vocês vão conhecer ele aqui, um pouquinho mais dele, que eu também vou conhecer um pouquinho mais. É meu parceiro aí de vidas noturnas aí, né, nas tocadas da noite, mas vamos conhecer um pouquinho mais dele aqui, o Wallace da banda Avra. Wallace, como é que você tá? Tô bem, tô ótimo. Wallace, como é que foi pra chegar aqui? Foi tranquilo, hein? Não tão tranquilo assim, né? Apesar, a cidade é pequena, mas o trânsito é gigante. É cabuloso. Vamos lá. Wallace, uma coisa que eu acho muito interessante. O seu nome artístico é Wallace do Medievo. Por que do medievo? Me explica isso. Porque assim, eu vejo que tem uma coisa do medieval, né? Mas explica aí pra gente. É justamente isso, né? O meu envolvimento com a música medieval também. Claro que a galera hoje me conhece através da música celta, né, e tal, do folk e tal. Mas eu comecei a parte, vamos dizer assim, a estar no circuito musical aqui em Aracaju, porque eu fiz parte de um outro grupo musical que era de música medieval. Mas a coisa vem de uma forma mais remota, né, uma coisa mais antiga aí. Que na época da faculdade eu já demonstrava esse interesse pela cultura medieval. E sempre, numa faculdade, tem aquela galera que, assim, tem um que se identifica com tal área X, a área Os Y, grupinhos, né? Tem uns grupinhos, como né? sempre. E eu andava com um brother, até hoje, né? Um cara que... Ele também é companheiro aí também das festas, né? Dos shows, que é o Vinícius Solera. Ele é o dono de uma página chamada Identity, né? Que trabalha com conteúdo de história e tal. E aí o Vinícius, ele é muito fã de mitologia. Então era dupla, né? E a galera chamava ele de mitologia e a galera me chamava de medievo na faculdade. Foi daí que nasceu a ideia do medievo, né? Foi daí. E essa coisa da cultura medieval já é desde criança, porque eu já tinha uma certa atração por essa cultura, porque eu comecei tendo interesse pela área da história, né? Porque eu sou professor de história, e eu comecei a gostar dessa área porque eu comecei com aqueles jogos de RPG de mesa, Nossa, né? bom pra Então, caramba, velho. comecei a ter contato com a cultura medieval daí. Eu sou até, como fala? Suspeita pra falar que eu adoro jogar também. Ah, Gosto pra sim. caramba. 3DT, D&D, Nossa, né? Joguei muito isso. Aí dali demais. nasceu essa coisa da Bom cultura. demais. E o apelido já veio da faculdade em si, essa coisa do E medievo, aí, medievo. você Aí levou aí pra foi. Aí quando eu cheguei artístico. no... Quando eu participei do Renantic, né? Que é um grupo que de fato toca música medieval e renascentista, Uhum. eu levei essa coisa do medievo, né? Porque minha esposa foi quem me incentivou a aparecer mais em conteúdos, né, digitais, em plataformas. eh, eu tava numa época cismado com rede social, né? Ela disse, olha, é bom você ter uma rede social, que é um portfólio, é uma coisa Sim, legal para você sim. trabalhar. Hoje em dia o É, pessoal não quer saber mais de fita, você entregando fita, entregando CD, acabou, né, já essa foi o parada aí. tempo, Mas né? seja, né, algo memorável, né, gostoso de É. lembrar, Mas né? aí rede social E ajuda aí ela bastante disse, olha, mesmo. você vai ter que colocar um nome artístico. Eu disse, vou resgatar um apelido da faculdade, que é o Medievo. Então fica o Wallace do Medievo e pegou, né, até hoje. Né, tem um amigo aí que muita gente aqui que curte metal aqui, que é das antigas, né? Ele é um cara muito conhecido aqui, que é o Carcareco, né? Que ele é um grande operador assim de som, o cara é sensacional, o cara é fenomenal. E ele tem um jeito de falar meio assim, né? E aí, medievo, né? E pegou essa coisa, né? A galera que conhece, mas eu pegou essa. E aí, medievo? Com aquele jeito dele falar, então, né? Um abração. Aproveitar e dar um abração aí pra Alisson, viu? Um abraço, Abração aí, Alisson. Alisson. Um abraço, Alisson. E falando em nome, já vou aproveitar e já te perguntar. De onde veio Avra? Por que Avra? O que é Avra? Maravilha, né? O Avra vem, no caso, de uma divindade, né? Da cultura da mitologia grega, mas a grande inspiração de vir esse nome Avra foi quando me afastei das atividades do Renantic, a minha esposa pensou o seguinte, olha, não é muito bom você ficar parado, né, em trabalho musical, uma coisa que faz parte da sua vida, não é legal você ficar afastado. Vamos fazer o seguinte, você cria um projeto dentro da cultura celta, já que você pesquisa tanto, você Você já já estava comprou... inserido nisso aí, já estava né? inserido, né? Porque você não cria uma parada assim, olha, eu tenho uma ideia, vamos criar uma coisa assim e tal, o grupo, eu ajudo você a fazer isso.
né? Então a ideia inicial do Avra já foi da minha esposa, né? Do grupo em si. Uhum. E aí você escolhe ou não, você monta a parte musical e eu, né, trabalho com o restante. Ou seja, ela foi a idealizadora, na verdade, né? Massa, massa. Então é uma coisa que muita gente pode até pensar, foi ele que criou. Não, na verdade a ideia inicial foi da minha esposa. Cara, e é né? massa isso, esse apoio, né? É. Ela te dá esse apoio, porque normalmente é o que a gente mais vê aí. E geralmente é o contrário, né? Tipo assim, nossa, você vai tocar hoje? Pô, nem. Ah, Você é. vai tocar onde? Você vai. Entendeu? Já Sim. fica assim meio. Alguns relacionamentos, né? Às vezes o companheiro, a companheira não apoia, né? Não apoia tanto. Graças a Deus eu fui abençoado nisso aí. Que ótimo, nossa, eu fico muito feliz. Inclusive, era o que eu ia te questionar mesmo, assim. Se foi só você, se foi só você e ela, ou se, tipo, sei lá, o amigo seu também virou e falou assim, ó, por que que você não mantém esse rolê aí do. No caso, isso apareceu depois, né? A galera incentivar, né? Uhum. Mas a ideia inicial foi dela, né? E aí, quando ela pensou, ela disse, olha, cria. Tá? A gente começou a pensar, né? Pesquisou, viu vídeos também de grupos. Ela disse, eu sempre quis fazer uma parada assim mesmo. Uhum. Né? Mas eu pensei, primeiro, né? Ou seja, de início o projeto era só para trabalhar com música tradicional irlandesa. Né? E aí, como era dentro da cultura irlandesa, eu queria fazer algo que também já fosse um pouco mais acessível para a galera ter algo para situar, entendeu? Uhum. Culturalmente falando, Uhum. no sentido da cultura pop. E eu sou muito fã de C.S. Lewis. Eu leio não somente os clássicos, como eu também tenho uma área de formação no campo da teologia, né? Gosto muito de estudar teologia. E aí, como eu sou muito fã do C.S. Lewis, aí eu peguei o livro, né? As Crônicas de Nárnia, Uhum. e aí eu tava observando. Eu quero botar o nome do grupo dentro dessa linha da cultura mesmo, né, de coisa de fantasia e tal. Aham. É ligado também, de certa forma, porque ele era irlandês, né? O C.S. Lewis queria alguma coisa, fazer alguma ponte com isso. As referências. As né? referências. E eu, de início, eu pensei, não, o grupo, quando começar, ela tá tocando com roupa quadriculada, com a boina, entendeu? Xadrez, coisa desse Aham. tipo. Bem padrão de session irlandesa mesmo, a galera tocando naquela linha. Eu pensei nisso, aí minha esposa disse, não, você não vai tocar assim não, você vai tocar vestido de elfo. Eu disse, não, pô, deixa dessa, velho. Parada é essa, velho, tocar de elfo, velho. Ó, eu Aí- não queria nem zoar, não, mas o tamanho também ajudou. Também, né, então, né? E aí eu pensei, não, velho, é elfo, velho, que parada é essa, velho, não vai dar certo isso aí. Aí vai, mas eu disse, tá, não vou meter não, que ela que tá cuidando dessa parte, eu tá. E quando ela foi falando disso, eu pensei, ó, alguma coisa da linha de Tolkien ou de C.S. Lewis. Mas aí eu peguei o livro e disse, não, vou olhar dentro da linha de C.S. Lewis, que é a parte que eu mais entendo. Uhum. Né? Também curto, né, a leitura, né, do Hobbit, Silmarillion, Senhor dos Anéis, também curto a linha de Tolkien, mas o que eu leio bastante é C.S. Lewis. Então, Crônicas de Nárnia, Abolição do Homem, que são outras leituras, né, dele, né? Carta do Diabo Aprendiz, eu curto pra caramba essas leituras dele. Aí eu peguei as Crônicas de Nárnia, fui folheando, olhei o mapa. Aí eu lembrei, peraí, no Peregrino da Alvorada, que tem até o filme, né? Da viagem do Peregrino da Alvorada, tem lá as Ilhas Solitárias. E a parte onde a aventura, né, das crianças lá, os filhos de Adão, eles entram numa encrenca lá também com um primo, né? Enxerido lá, que entra na história, né? E eles param nessas ilhas solitárias. Uma delas, que eles passam, é uma ilha que é de passagem até para o destino deles. Aí tem 3 ilhas, a de Ferimate, a de Avra, né? Outra que eu não tô lembrado agora o nome, que fugiu. E aí eu olhei o nome Avra. Peraí, Avra é um nome pequeno, né? É um nome pequeno, fácil Fácil de lembrar. de lembrar. E aí o mais engraçado de tudo, quando eu fui pesquisar a fundo, C.S. Lewis e Tolkien, eles eram amantes das mitologias. Sim. Mitologia nórdica, mitologia egípcia, mitologia grega, romana. Eles já tinham esse embasamento. Por isso que muita coisa das produções dele vai ter base mitológica. Uhum. E aí eles puxaram, né, o Avra da cultura grega. E uma outra curiosidade antes de eu casar, eu e minha esposa, a gente vendia perfumes. E tinha um perfume, a gente lembrou depois, a gente mexendo nas coisas, viu lá um frasquinho lá, o nome Avra. Que eram perfumes gregos que a gente vendia. A gente vendia perfumes gregos, né? Então tinha lá o perfume lá, o Avra. Até hoje a gente tem guardado, né, de lembrança, né? Uma amostra lá, o Avra, né? E aí pegou a Avra e eu também escolhi o Avra. Eu fiquei na dúvida entre Avra e outro nome lá que eu não tô lembrado. Que é um mapa grande, né? Você já jogou RPG, já viu, né? Os mapas, né, são... Né? E aí... Muito né, detalhado. são detalhados. E aí eu pensei, só que eu escolhi Avra por quê? Ele tem um efeito de outra banda, né? O efeito sonoro, por exemplo. Recentemente, né, um sábado,
Eu não sei se você foi, mas eu tô aqui com o pescoço doendo até. Tava me acabando no show do Angra, né? Gostaria de É. estar, meu Deus do céu. Foi louco, foi muito massa. Então, esse efeito Angra, Avra, é proposital. Inclusive, É o efeito sonoro. Monte que eu quero ir, quero... Que não demore muito esse ato, né? Dessa galera também. Né? Então, foi algo legal, assim, escolher o nome, porque tá dentro de uma realidade, né, que eu vi. Da inspiração, né? Eu trabalho muito essa coisa da inspiração. É importante, cara. Acho que pra tudo funcionar, assim, pra tudo dar mais certo, assim, a gente tem que trabalhar em cima da inspiração, do que a gente gosta, né? E te perguntar, na hora de você ir pensar numa galera pra tocar com você pensou assim, ai, fulano vai gostar de tocar isso comigo? Ou, nossa, eu conheço fulano que toca muito bem e eu vou tentar chamar essa pessoa pra poder tocar comigo. Como é que foi essa escolha da galera pra tocar com você mesmo? Essa parte é difícil pra caramba, é muito difícil. Então, eu de início, antes a ideia inicial era trabalhar com duas meninas, né? E é trio, né? A ideia inicial foi trio, tanto que os primeiros vídeos que a galera vai vendo aí, que sai rolando nas divulgações, até de eventos também, o nosso início era trio. Época ali acho que foi inclusive até quando eu voltei pra cá, do Baco. Sim, foi do Baco, sim. Três, né? Sempre três, né, do início. E você pegou a fase que foi da onde a gente decolou, porque a gente... Foi bem o comecinho mesmo. 2023. Isso. Na verdade, começamos em 2022, mas onde a gente alavancou mesmo foi início Início de 2023, por aí. Isso mesmo. Pronto, eu cheguei aqui... Acho que foi isso mesmo, em novembro, se eu não me engano. E aí, nesse meio tempo aí, eu conheci vocês também. E aí, o que é que aconteceu? No início, pensei, né? 3 pessoas. Era pra ser eu e 2 meninas, porque uma inspiração da gente foi um grupo chamado Celtic Woman. Então, Celtic Woman, né? Pra quem deve ter assistido algumas programações de Natal, né? Acho que da Rede TV... Vamos dizer que enquanto na Globo tava passando Roberto Carlos, na Rede TV tava passando Celtic Woman, né? Então, era essa pegada aí. Então, eu pensei nisso, né? Minha esposa foi essas ideias assim de marketing, de imagem. Pode ter certeza, mas eu não tenho criatividade pra essa parada toda, não. Só ela mesmo. Ela que é a cabeça, a mente criativa, mente criativa. Trás de todo o rolê. Inclusive, como ela chama? Daiane, um abraço pra você. Viu? Quero te conhecer. E aí, o que é que acontece? Pensamos nisso, mas aí a gente encontrou 2 cantoras talentosíssimas, né, instrumentistas também, mas aí acabou tendo choque, né, de horários, aí não decolou. Aí eu já fiquei um pouco, né, chateado, a gente fica, né, tem dificuldades, a gente fica, e agora, onde é que eu vou arranjar outra galera? É dificuldade, né, nisso. O normal também, inclusive eu passo muito por essas dificuldades aí, pra poder, né, juntar uma galera pra fazer um som. Mas prossiga. É uma aventura, né? Acho que é o mesmo que joga RPG também. Às vezes jogar RPG é a mesma parada, velho. É um eterno RPG. Uma campanha, né? Campanha eterna, né? Campanha eterna, velho. E assim, quando elas, com essa menina não deu certo o projeto, aí eu pensei, rapaz, vai com a galera que tiver vontade. Vai com meninos mesmo. Aí minha esposa, tenta aí alguns meninos aí que você conhece. Aí pronto, aí chamei um colega, que é por sinal da igreja, por sinal, o cara toca, né, instrumentista. E um outro amigo meu de infância, né? Um amigo também que curte o som há muito tempo. Um foi o Heraldo e outro foi o Júlio. O Heraldo tem uma voz meio barítono e ele mandava uns graves interessantes. É tanto que nessa época, foi quando a gente começou mesmo a se apresentar. Foi eu, Júlio e Heraldo. O Júlio, ele era meu aluno de Tim Whistle, né? É aquela flauta, né? Eu ia te perguntar o que é Tim Whistle. Tim Whistle é o apito de latão. Né? Porque de fato é um latão estanhado, né? Aquele tubo, né? E apito, porque de fato quando tira uma pena, eu acabei esquecendo, eu ia trazer até, né? Acabei esquecendo na correria de hoje, né? Correria de professor. Aquela parte de cima, quando você tira o tubo, você começa a soprar um apito, normal. Um apito, certinho. E aí, apito de latão, ou chamado também antigamente como apito de 1 centavo, porque no século XIX, quando se popularizou na Inglaterra essa flauta, de fato era o equivalente a 1 centavo. Então, crianças compravam para brincar e tocar, tirar um som, ou mendigos que tocavam nas ruas para tirar um trocado. Então, era uma coisa fácil de comprar. Assim como a gaita, né, na história do blues, é um instrumento barato e acessível.
Que hoje, se você for comprar uma gaita, meu amigo, Hoje a gaita, né, é super valorizada, né? vai ter que vender. E eu já tinha visto a mesma coisa. Tinha Winston não é barato, não é mais de um centavo, não. Tinha Winston. É a primeira que eu comprei, que é a que eu mais uso, né? Que ela tem um apito vermelho. Uhum. Ela só consegui com facilidade porque o líder do Renantic na época estava em Portugal. E eu comunicando com ele, eu aproveitei, já que ele vinha pra cá, e com o euro lá, né? Olhando a cotação, ele consegui mais barato. Traz aí, por favor. Aí consegui por R$70, eu me lembro na época. Né? Isso mais baratinho. E que já devia ser uma grana na época. E nessa marca, se eu fosse comprar por algum site de, sei lá, de venda de instrumentos, eu ia pegar por 150, 170 aí, né, se fosse por aqui, entendeu? Então é isso. Caramba. Aí quando eu tava a primeira formação, voltando, né, à questão da formação, aí a formação que a gente começou a sair pra tocar. Foi eu, o Júlio e o Heraldo. Júlio, um aluno de Twist, colega também de igreja. E o meu amigo Heraldo, que já é amigo de muito tempo. Pronto, a gente começou. Aí, primeiras apresentações, deixa eu me lembrar aqui. Foi... A gente tocou numa gallery. Sim, uma gallery. Tocou numa gallery. Pra ir lá. Uma gallery muito massa, uma parada conceitual. E a gente tocou lá no restaurante de Seychelles Barbosa, o Seu Sergipe. Já toquei lá também. Toquei lá também. Um amor todo mundo lá. Seychelles é maravilhosa, né? Nossa. Manda beijo também. Abraço. Beijo pra Seychelles. Da cozinha bonita e cheirosa. E um cheiro pra tu. E então a gente tocou, foi com Seychelles, deixa eu me lembrar se foi isso mesmo. Foi Seychelles e uma galera. Acho que foi esses dois lugares, se eu não estou enganado. Se faltou outro lugar. Isso eu não posso esquecer não, que foi onde nasceu mesmo. Quando a gente nasceu com uma apresentação. Aí, meu irmão, ia levar uma coça, ia levar uma pizza da galera lá. Aí Ricardo ia mandar uma ogiva nuclear pra mim. Nossa senhora. Nossa. Não, eu sei que Ricardo e a galera não ia fazer, não era pra tanto não, mas vamos lá. Foi onde a gente nasceu mesmo como apresentação, foi o Stones no St. Patrick's. Tá? Foi no St. Patrick's do ano retrasado, 2023, é isso mesmo. O Avra, ele nasce como um projeto em 2022, mas em 2023 foi quando a gente nasceu mesmo, né, como grupo. E a gente tocou no St. Patrick's lá, e foi uma parada muito louca, porque foi justamente nesses rolês de que tem que procurar a galera pra tocar. De início, específico também, muito específico, E a gente fez uma parada só informalzinha mesmo. A gente começou a receber a galera. A gente fez meio que uma fanfarra irlandesa, né? Nossa. A gente fez uma fanfarrazinha, brincou ali, né? Cassem foi quem encabeçou a parada toda. Disse, cara, você pode fazer isso e tal. Pega aquela galera ali, tira uma resenha. Na hora do vira-vira, vou chamar você no palco pra... Foi uma coisa... A gente brincou muito. Essa interação, né? Interação. Aí ano passado a gente tocou, aí já foi no palco, já foi, né? Abertura, a gente fez abertura. Uma parada conceitual, né? Aquele upzinho. E mesmo assim, uma coisa aí que eu sei que no decorrer aqui, né, das perguntas, você vai entender que foi mudando muita coisa. A gente foi mudando. Então a gente tocava, a priori, só música tradicional irlandesa e algumas músicas do folk bretão, né? O folclore europeu tem suas, né, variantes, né? A gente toca o irlandês, música escocesa também, a gente toca algumas. Nossa, a música escocesa é aquela que mistura ali a gaita de fole. Isso. Por enquanto a gente não tem gaita de fole, né? Mas a galera que sabe tocar gaita de fole aí. Né? Diga aí, é só colar. Porque eu sou muito louca pra ver uma gaita de fole pessoalmente, porque o som daquilo é gostoso demais, gente. É gostoso demais. Tem gente que não curte muito, mas eu acho muito interessante. Eu suspeitíssima. Aí a gente começou desse jeito. Folk metal, folk metal, sim. E é isso, cara. Pronto. E as bandas, assim, que mais influenciam, né, vocês? Nesse rolê todo aí do Celtic Metal, por exemplo. Sim. Pronto. Aí é uma outra etapa daquilo que essa questão do folk metal, do folk rock em geral. Aí já foi uma etapa da nossa história, né? Essa história de 2 aninhos, né? Vamos dizer assim, né? Que já se for olhar, é pouco tempo. É pouco tempo, né? Mas a gente já viveu muita coisa. Né? Como eu falei, isso tudo tem a ver até com nossas formações. Esses 2 meninos mesmo, como eu falei, né? Acabou também tendo choque de horário, compromisso. Um é enfermeiro, o outro trabalha... Ele agora tá trabalhando como motorista de aplicativo também. Então, mudou muita coisa. Aí eles tiveram que sair, né? Então, aí a gente mudou pra poder também adaptar algumas coisas. Aí onde aparece... A nossa, vamos dizer que, assim como tem o Ed do Iron Maiden, a gente tem a nossa, né, figura marcante, que é Keane Atanásio, né? A violinista, né? A Elfa. Sim. A famosa A Elfa. A bichinha tem um nome, né? Tem um nome bonito, né? É o nome dela, mas que também é, né? Braba demais, né?
Então, Ana e Atanásio apareceu, eu fiz uma seleção. Aí eu disse, não, agora eu vou abrir uma seletiva. Aí fiz a seleção pra violino. Violino pra quem toca mais de um instrumento É muito também. difícil achar violino aqui, por exemplo. Então. Que não seja pra casamento, por exemplo. Porque a galera foca mais em... Em casamento. Ela mesma toca pra casamento, né? E a gente também, né? Toca em casamento. A gente já tá com um contrato, por sinal, Olha assinado pra só. tocar em casamento, né? A gente trabalha com festa também. Gente, contrato, É. Vai chamar, olha, casamento, festa de aniversário. velório, chá de Velório bebê. também, tô dentro. Né? É aquele o famoso pagando bem aí. Pagando bem, tô dentro. É, só não toca em cabaré porque a mulher não deixa, viu, velho? Continue assim, não deixa mesmo. Só não toca em cabaré porque a mulher não deixa. Então. E é assim, foi essa etapa. Você perguntou sobre as influências. A gente sempre teve as influências, mas a influência primeira, como eu falei, como antes, era aquele objetivo de trabalhar mais o destaque da participação feminina, que não deu certo. Foi o Celtic Woman, foi a primeira. Aí vocês tipo, É, meio que rebuscaram isso aí, Aí, de assim, novo pra poder fazer isso. essa seletiva. Pra fazer. Aí a gente foi ampliando. Aí de influência, que todas essas influências partiram comigo, né? Como, né, idealizador, né, também, né? Como fui dentro, ou seja, falando de coração do grupo, né? Dessa parte de inspiração, começou comigo, né, a parada. Então, eu fui pegando influência de grupos tradicionais. Aí, vamos dizer, são duas influências. De grupos tradicionais, eu tenho Four Winds, que é da Irlanda. Tem também eu já falei no caso do Celtic Woman, né? Aí tem também o Wallace Band, por sinal o nome, né? Meu nome é Wallace, que é da Escócia, Só, né? que conveniência. Que aí tem outra curiosidade também, você perguntou sobre Medieval, né? Mas o próprio meu nome, né, Wallace, é uma escolha que minha mãe fez porque tava a influência dessa coisa do filme, né, na época, né, do Coração Valente. Não tinha lançado ainda o filme, mas foi um nome que já tava sendo popular, que a galera dizia, vai ter um filme sobre, né, sobre a Escócia e tal. O Enzo da antiguidade. Mas foi ótimo, gostei. Essa foi boa. E assim, ela viu o meu nome no livro, né? O livro de significado dos nomes, aí viu lá o Wallace, né? Tal, aí viu lá Forasteiro de Gales e tal. Olha só. Guerreiro da Resistência escocesa e tal. E pegou essas referências aí ela e colou. E olha só, eu fazendo música celta aqui, tá vendo? Muitos anos depois. Pois é, e eu fazendo música celta aí. Então aí a influência foi Celtic Woman, Wallace Band, Four Winds. Outro grupo tradicional também foi The Dubliners, também, né, da Irlanda. E por aí se vai, né? Esses grupos mais tradicionais. E dentro da linha rock, aí tem um cara em específico, que foi esse que me deu... Quando eu vi esse cara tocando esse, eu vou tocar Tem Isto, o cara desse cara. É um dos caras dessas últimas formações que o Nightwish teve, que é o Trident Oakland. Nossa. O Trident Oakland, né? Quando ele toca a música Erland, que é do álbum que é quando começa com Free Jansen, né? And Must for Beautiful, né? Então, quando essa fase da Free Jansen, ele é efetivado, né, no grupo e ele aparece com mais arranjos que traz a cultura celta. Então ele toca o Early Pipes, que é aquele fole que não é soprado como a gaita de fole. Ele usa o apoio, né? Como se fosse a sanfona de cotovelo, né? Ele usa o cotovelo ali, né? Sim. Ele tem uma compressão de ar, né? O chamado, né, instrumento idiofônico, né? Que ele vem de dentro para fora, né? Do id, né? Então... A gente aqui é conhecendo a banda e tendo aulas de História da música, né? Também. Coisa boa demais. Então, assim, foi o cara que me inspirou, foi o Trident Oakland, né? Aí foi Nightwish, de influência, por causa dessa fase dele. Aí tem o Folkstone da Itália, né? Que é uma banda folk também, italiana, que eu gosto muito. Furor Gallico, outra banda italiana também que toca a linha, por mais seja Itália, mas eles tocam aquela coisa que é da influência irlandesa e escocesa também. Você que gosta de gaita de fole, por exemplo, eles usam... Tem músicas que eles usam 4, 5 gaitas de fole tocando ao mesmo tempo, uma distorção, drive pesadão lá, o cara lá descendo o pau. E é aquele som maravilhoso, né? A Furor Gallico, Folkstone, que já falei. Bem, aí daí temos também a Eluvate, que acho que a galera, né? A gente toca, né? Tem uma música The Call of the Mountains, né? A gente toca, né? Aí padrão, a galera pede pra gente tocar, né? Bem, tem aquela também, Inismona. Sim, Inismona, né? Outra música maravilhosa, né? Tá doido. Tem um brother que talvez você conheça, ele é o baixista. Meu Deus, ele tá em que banda agora? Que ele já passou pela The Knicks, ele já passou tanta banda. É o Everton.
É o baixista, velho. O Ele é doido pra tocar. Comigo, não. Acho que tocou contigo, foi. Eu acho que tocou contigo na Avril Se Lavigne. eu não me engano, Ele é doido pra tocar ele Elevate, velho, com a gente. Doido. Véi, Doido pra bom tocar com a gente. A gente demais, tem que marcar. bom Os caras, a gente tem que demais. organizar, porque rolê de Elevate tem que ter acho que um mês de ensaio, velho. Pelo menos, né? Pra fazer aquele É muito negócio, caprichado, ó, velho. bonito. E aí a gente foi encaixando aí, né? Dessas influências e mudando a formação de acordo com as influências. Aí onde entra Anne e Igor, né? Igor, por sinal, Igor com Gnomos, né? O nome eu apelidei, que é o do. Que ele hoje ele tá na Bad Name. Ele tá na Bad Name. Então. E tem uma coisa engraçada, eu falando em formação. A gente mandou um pra Bad Name, né? A gente mandou um guitarrista pra Bad Name. E a Bad Name mandou um baterista pra gente. Vamos dizer assim, porque, tipo, teve Daniel que tocou com eles e aí ele tava parado. E eu tava precisando de baterista pra tocar no Irons, né? Que foi recentemente que a gente tocou. Sim. Aí ele, cara, curti, velho, olha, vamos conversar aqui, velho, talvez você curte e tal a ideia. E aí ele comprou a ideia, ele disse, cara, agarrou a ideia do Avra e agora tá com a gente. Já tô divulgando aqui novo integrante, tá Olha vendo? só. E quantas formações, assim, Várias então, ao todo? formações, né? Você sabe contar mais ou menos? Olha, eu não sei contar não, só sei dizer a sequência. Aí saiu assim, tipo, depois que Igor foi para o Bad Name, aí veio o Henrique Montalvão, que é da Risoflora. Abraço, Henrique Montavão. Bragança, baterista. A galera toda aí do Risoflora. Um cheiro aí. A galera que eu admiro pra caramba. Tem uma linguagem parecida com a Avra, né? Gosta de usar instrumentos, tal, mesclar. Um abração aí, viu, Risoflora? Um experimental ali, tem umas bem experimental show, Risoflora. Inclusive, gente, ó, vocês se atentem, porque quero ver todo mundo aqui também, viu? Ah, é? Aí quem sabe na Risoflora aqui também é uma boa ideia, né? E aí teve Montão, né? Dei só o apelido dele, desculpa aí, mano. Não, mas só porque foi um erro dislexo, assim. Eu pedi o contato dele, uma amiga nossa comum, a mina da banda Oli 180, né? Sim. Que conhece ele, né? Nilvânia, né? Uhum. Aí ela mandou o nome, Montão. Eu pensei que foi ela que tinha escrito errado. Ela disse que já chegou assim pra ela o contato. E aí, o nome é Montalvão. Aí, ó, diferente do... O nome do cara é Montalvão, né? O sobrenome, né? Aí veio o Montão. Aí a gente botou o apelido dele, né? Montão, né? Aí teve o Henrique Montalvão. Aí depois dele veio o Tamis. Tamis foi guitarrista do Tchandala. E hoje ele toca com Old Steel, né? Old Steel. E tá fazendo cover. Ele participou desse evento aí da Discovery's Band. Ele fazendo cover do Iron Maiden. Sim. Um cover excelente, muito massa, né? tá Muito massa. Ele é o cabeça ali da parada. Literalmente o cabeça, né? Ele vai me xingar depois. Vai me xingar. Ele sempre zoou ele, pô. Tanto quando a gente foi divulgar o novo elfo do Avra, a galera, pelo tamanho da cabeça já sei quem é. Então tem o Tamise, né? O Tamise, cara incrível. Aí depois do Tamise, pronto. Aí do Tamise foi que veio... Aí temos o atual, que é o nosso druida, né? Que eu gosto de zoar com ele, né? Minha esposa, rapaz, para de brincar com o cara, velho, com isso, que é... Eu chamo ele de druida gostoso, porque o druida gostoso que as meninas, mesmo vez que ele entrou, toda hora a gente já recebe mensagem. Tem namorada? Tem namorada, é casado, não sei o quê. Ela disse, deu uma equilibrada, né? Porque antes essas mensagens chegavam pra Elfa, né? Ela é casada, ela tem namorado, né? Olha só como... Olha como o jogo virou o nome. O jogo virou. O jogo Eu brincava com a Anne, né? Dizendo que a música dela era aquela lá do Piseiro lá. Você tem namorada, Elfa. Você tem namorado, Elfa. E me conta, Wallace, vocês só tocam... Só fazem cover? Ou vocês estão aí fazendo trabalhos já no autoral? Como é que tá Boa pergunta. essa coisa aí? Conta pra gente. Então, essa parada do repertório aí reflete naquilo, né, da pergunta anterior, né? Como foi mudando, tá? Foi adaptando. Hoje a gente saiu daquela parada de só tocar música tradicional irlandesa. Aí a gente criou, bloco de música tradicional irlandesa e folks, né, em geral, e as músicas de rock. Na verdade, a gente não toca cover. Isso é uma curiosidade. Não, mas eu vi você tocando. Não, mas na verdade não é cover que a gente toca. O que a gente toca é a adaptação. Aí, ó, interessante saber, viu, galera? O que a gente faz é adaptação, Diferenças. Até porque as adaptações que a gente faz a gente tem muito do instrumental, que é outra parada que a gente já tá mudando também. Sim. Tem o instrumental. Eu tô botando a voz pra fora. Por incrível que pareça, eu tenho uma dificuldade em cantar. Quem me encoraja mais a cantar é a Anne. Porque rolou aquela parada meio que o Sandy Júnior do Celta, né? Do lance Celta. É porque realmente a gente, né? Mas agora, pela força da necessidade, tipo, era uma negação com instrumento de percussão. Hoje eu toco o instrumento de percussão. Né?
Vai acostumando, é a força da necessidade também, é. Que é tipo assim, poxa, hoje fulano não vai poder tocar aí comigo, o que eu vou ter que fazer Isso, vai aqui ter que pra me fazer, pra virar, cobrir, entendeu? né? E é uma característica do Avra também, né? Todos são muito instrumentistas, todo mundo Isso, toca mais de um cara, instrumento. pra mim isso é o mais massa de tudo. Uma banda onde tem as pessoas, cada um sabe pelo menos tocar uns 2, 3 Isso instrumentos. mesmo. Porque dá uma dinâmica muito melhor, né? É. Fica muito mais. Até mais prazeroso de ver, cara. Você fala assim: caramba, eu pensei que Fulano só cantava. Fulano canta e toca A Anne mais dois mesmo, ela instrumentos. toca Não se violino, limita, né? ela toca kalimba. Kalimba é aquele pequenininho, Aham. que até foi Um engraçado. sonzinho tão legal. É, a kalimba foi engraçado que eu toquei uma vez numa galeria, o cara... Não, foi numa galeria não, lembrei. Foi num outro lugar com a primeira formação, Hum. que foi um... Infelizmente fechou essa hamburgueria, que foi o Rock Burger, eu acho que era esse o nome, era Rock Burger. Era um nome assim, não lembro. E aí o... O cara perguntou, pô, brother, você puxou um instrumento assim da bolsa? Do Eu disse, nada. do nada, assim, aí eu, pô, esse cara vai tocar calculadora aqui, velho. Ele disse que me viu só fazendo assim com o dedo, tá ligado? Assim, pô, vai tocar calculadora aqui, velho. Que parada é essa, velho? Né? Aquele sonzinho mais tipo. É um som de niná, praticamente. Tipo né? xilofone. Isso, pequenininho. Só que xilofone de pequenininho. dedinhos. É de dedinhos. né? Ah, é muito gostosinho o som daquilo. Aí o som mesmo, o nosso repertório tem muito isso aí, né? De mudar e tal. E ainda falando sobre o que você perguntou sobre música autoral e tal, Aham. então a gente faz adaptações, porque a gente pega uma música que é de um contexto que tem guitarra, baixo, né, bateria e tal, e a gente tem outros instrumentos juntos. E essa parada de ter bateria e guitarra, a gente foi acrescentando aos poucos. A gente foi entrando na linguagem também da demanda de locais que a gente toca. Uhum. Né? Que tipo, a gente sai de uma parada que era exclusivamente contemplativa, e agora a gente tá entrando na parada que é de palco, que a galera aqui em Aracaju é um público quente. Ainda É. bem, levanto minha mão, pessoal, pra agradecer que a galera É uma público coisa que quente também, é de uma certa coisa que eu forma. gosto muito daqui, É. cara. Ser... É público quente. Se você Eu souber pensei numa parada, levar- né? Meio conceitual, contemplativo, mas não é só isso que a gente pode fazer. Então a gente entrou. Aí a gente entrou agora no hype das bandas de folk metal que a gente. Aí essa é a fase que a gente entra Uhum. com isso, né? E aí teve que botar guitarra, bateria. Disse, ô Wallace, porque não tem baixo? Primeiro, questões logísticas no momento, Aham. que não cabem. E a gente tá em transição. Quem sabe daqui a pouco a gente tem um baixo e tal também. E Uhum. também tem a coisa de apresentar o nosso ideal vamos dizer, o ideal musicológico da parada, que é dar ênfase ainda aos instrumentos da cultura celta, do Sim, folk, né? A sim, gente tá dando essa porque é o marcante do rolê, né? Aí uma coisa já foi esclarecida aqui, né? A gente não faz cover, né? A gente toca adaptações. Não, a gente não é cover, tá? Não faz, a gente não toca cover. Adaptações. Adaptações. Aí agora a gente divide, né? Em repertórios tradicional, música de folk rock, adaptações para também folk mais metal. popular aqui, né? A gente faz adaptações e vamos lá. Autoral. A gente lançou autoral a semana retrasada Olha no só. Ions Pub, né? Que é a Vingança de O'Malley, que é uma história de uma pirata, né, que convenceu até a Rainha Elizabeth I de um crime que ela... Questão de perseguição, né? Poxa, pirata, né? Ela era o terror ali daquela região, né? Da Inglaterra e em específico da Irlanda. Então, Elizabeth I vai absolver ela de uma condenação e ela foi meio que o Ronaldinho Gaúcho da época, né? Ela saiu de uma bronca e ainda saiu no lucro no final. Olha só. Né? Então ela não foi condenada e conseguiu ainda dominar o condado. Segundo o fragmento da história, quando ela teve uma conversa em particular com Elizabeth I, tem uma parte da conversa que não foi divulgada até hoje, que foi uma conversa entre quatro paredes. Então ninguém sabe. Então só fica aí os burburinhos. Aí há uns burburinhos aí que tem também presença de druidas. E druidas é assim, druidas são piores do que mestre dos magos. Meu Deus. Porque eles somem. Até hoje é assim, a cultura druídica é assim. E a gente sabe que eles existem, a gente sabe que eles produzem cultura, né? Também. Mas somem. E há especulações de que houve alguma reunião druídica ali e que alterou, foi que definiu essa decisão aí de absolver ela do crime e ela ainda sair no lucro no final, Oxi. dominar uma região. Então a Vingança de O'Malley, né, foi uma música que a gente lançou, né, no Ions Pub e em breve a gente vai estar gravando, né? Não somente ela, como já tem mais 3 músicas encaminhadas. Olha Uma só. delas está sendo uma parceria com o André Comanche. Aí mais outra pessoa para dar abraço, né? André Comanche, né? Um abração aí, Andrezão.
que é escritor e também ele é contador de histórias, né? Então, um abração aí, viu, André? Tamo junto aí. Então, tô produzindo a música com ele também. E o Druida mesmo, falando em Druida, né? Que a gente chama de Druida, né? O César, nem falei o nome do cara direito, é o César, né? Também conhecido como Cezone, né? É que ele, assim, entra no Avra, velho. Você pode até ter ter um nome artístico, mas sempre vai ter um apelido, por exemplo, Anne Atanásio, é o nome dela como artista também. Nome de batismo e nome artístico. Aham. Mas aí a galera conhece ela como a Elfa, né? Que ficou essa imagem, né, da Elfa. Aham. E Cezone é a mesma coisa. A galera conhece ela há muito tempo, conhece ele como Cezone. Mas aí o que é que acontece? Ele lá ficou conhecido como Druida. Ainda mais Druida gostoso, né? Sucesso das meninas aí. E aí, galera, agora as meninas aí chegaram tarde, viu? Tá namorando ele aí. Aí, ó, galera. Tá namorando, viu? Então é isso aí. A gente tá trabalhando autorais, mas aos poucos a gente vai estar divulgando aí nas plataformas como Spotify, YouTube. Né? Então a gente vai tá nesse caminho aí. Oh, isso é massa, massa. Esse processo criativo aí, você falou, né, da questão da contação de história, né, na letra. O que você acha desse processo criativo, assim, quando você... Pronto, você tá ali dormindo de boas, do nada você fala, meu Deus, surgiu uma ideia, peraí que eu tenho que escrever. Porque na minha questão, por exemplo, como compositora, eu também sou compositora, viu, galera? Só pra contar aí pra vocês. Sou musicista, sou multi-instrumentista e compositora também. Às vezes eu tô assim, no momento que eu menos espero que vai vir uma ideia, eu tô tomando banho, eu falo, meu Deus, desligo lá e vou anotar, porque senão eu esqueço. Se eu não gravo ali na hora, eu dou uma esquecida no rolê. Como é que é esse processo pra você? Você acabou de falar. É bem desse jeito também. Só que aí eu tenho um negócio que é assim, eu não sei, né? Como é. Que senta pra escrever, que fica divagando. Que vai tomar um vinho e fica ali horas e horas pensando, tentando pensar alguma coisa. Eu não forço a mente, porque uma coisa que eu aprendi lendo até sobre Albert Einstein, Filosofia Universa, que ele disse que é assim, você pensa 99 vezes, pra quando você parar de pensar, vir a centésima, né, tentativa e dar certo. Então é melhor não ficar forçando minha mente com 99 vezes de tentativa, né? Melhor, né? Eu prefiro ir para um local de inspiração. Pronto, a ansiedade agradece. Né? Eu prefiro, olha, eu sei que eu preciso fazer uma música, então eu vou para um local de inspiração sem pensar, eu tenho que sair com a música a tal horário, não. Vou para um local de inspiração. Veja, o Secret Garden, né, aquele álbum do Angra, né, foi quando o primeiro álbum com o Fabio Lione, né, eles foram para um local reservado. Né? Foram de fato para um jardim, né? Tem uma galera que faz esse rolê, tipo, faz meio que um retirozinho, né? Tal, tempo de pausa ali. Pra ficar de boa, porque geralmente quando a gente tá com a nossa mente em coisas boas, a mente é agradável. Tudo flui, né? Tudo flui. E eu tenho uma parada que é o seguinte, eu tô no auge esse ano agora, vamos dizer que já vai fazer 2 ou 3 meses que eu tô na vibe de compor. Bom. Mas tem horas que eu não tô pra escrever nada. Bloqueio criativo é a pior coisa que tem. Tem horas que eu não tô pra escrever nada. Agora eu tô escrevendo. Agora sim, eu tô pra escrever. Tô na vibe de escrever. Que eu tinha parado de compor. Eu já compus músicas antes do Avra. Eu comecei tocando... Né? A priori, na minha história de vida, assim, eu comecei tocando foi na igreja. Meu primeiro instrumento foi um clarinete. Eita! Igreja eu costumo dizer... Não só não costumo dizer, né? Até hoje, né? Eu gosto, né? O clarinete e tal. Eu comecei tocando em igreja. O seu rolê é mais instrumento de sopro, então, do que outro tipo de instrumento. E cordas também, de certa forma, né? Que tem a parte aí da guitarra também, né? Por isso que eu falei, eu comecei com clarinete, tocando na igreja. Aí na adolescência eu comecei a gostar de rock, né? Então... também toquei guitarra na igreja também. Que a igreja eu costumo dizer que não somente costumo dizer, como até os livros de história da música apresenta como a igreja como o grande conservatório de música, real, né? O conservatório na prática. Uma galera veio tocando de igreja, né? Eu comecei cantando na igreja. Na igreja também. Eu também cantei em coral da igreja. Vários corais eu cantei também. Como todo tímido pra cantar, né? Agora que eu tô ficando mais sem vergonha pra cantar, né? Mas assim, pra cantar, às vezes eu me cobro. Porque eu não acho que minha voz é legal, entendeu? Eu me cobro. Isso. Às vezes, mas a gente que ouve, a gente gosta, tá? Só pra te avisar. Trampo massa demais. Eu me cobro um pouco, né? Cantando. E por isso que eu demorei muito a soltar a voz no Avra. Demorei um pouco. Eu só cantava junto com a Anne.
que eu me apoiava na voz dela, né? Entendi, você via aquela segurança ali, né? Aí vem, força da necessidade, tive cantas, tipo, Anne ficou doente na última apresentação, e aí eu tive que segurar, pô. Entendeu? Aí, cara, É pegado. aí teve que segurar, entendeu? Acontece, entendeu? Esses rolês assim. Então eu comecei tocando, aí na adolescência eu comecei a tocar guitarra. Tive bandinha também na igreja. Na época tava aquela coisa a moda das bandas, né, gospel, assim, que tava tocando rock, que era Oficina G3, Catedral. Nossa. Né? Sou muito fã da Oficina G3, por sinal. Sou muito fã de Juninho Afran, né? E aí, todos os shows eu já fui da Oficina G3. Se você entender, tem uma discografia, tudo. Nacional, pra mim, aqui é Angra e Oficina G3. Eita. E... O suco do rock. Né? Cultura 2000 também, né? Cultura dos anos 2000, né? E assim, eu comecei a tocar. E depois, eu toquei no grunge. Olha que parada. Vem um elfo aqui falando que já tocou grunge. Meu Deus. Que é a banda Genuários, né? É uma banda que cara, mas Genuários tá há quantos anos agora? Que tá parada, né, Genuários? Mas, tipo, foi uma banda grunge aqui. Era a única na época. Hoje já tem um monte de galera fazendo rolê grunge aqui, né? Não fala que a gente é 30 a mais, não, só pelo amor de Deus. Já tá deixando claro que a gente é 30 a mais. Já mais 30, não é? E hoje eu tô mais ainda, né? Inclusive, gente, aniversário deste queridíssimo aqui. Ele tá aqui gastando esse tempinho dele, nos presenteando, na verdade, com esse tempinho dele aí. Obrigado. Que a gente agradece muito, viu? Que agradeço, que eu gosto muito disso. E me conta, pra quem nunca viu vocês tocando aí, chega num belo dia num pub, fala assim, nossa, que massa, como vocês gostariam, assim, de descrever o som da Avra pra quem nunca parou pra ouvir vocês? Assim? Pronto, o Avra é isso, né? A gente tá trazendo uma parada que, de fato, a gente tem aquela coisa do tipo, o diferencial. De fato, a gente é diferente mesmo. Uhum. Eu sempre tive atração pelo diferencial. Na minha vida, com tudo, na música, em tudo. Tive atração pelo diferencial, também pela coisa que é exótica. Eu gosto disso. Tem atração pelo que é diferente, pelo exótico. Acaba que você vira uma referência naquilo ali, porque ninguém vai estar arriscando de fazer a mesma coisa, às vezes, sim, né? Exatamente. Então tem aquele receio ali de, será que vai dar certo? Será que a galera vai curtir por ser diferente? Por não ser uma coisa regional, né? Por mais que vocês sejam daqui. Pronto, é todo mundo daqui de Aracaju? Ou é todo mundo misturado? Todo mundo. É todo mundo daqui mesmo, né? É porque a gente teve um outro integrante que tava com a gente um tempo desse também, que era baiano, que era o Gustavo, né? Gustavo Cerqueira, ele tem um histórico, assim, um baterista muito bom, percussionista excelente. E já veio do thrash metal, né, por sinal. E o que eu achei massa foi essa versatilidade dele. O cara que veio do thrash metal pra tocar, né, folk, tá ligado? Extremo. E o cara bom, pô. O cara muito bom, né, mano? E o bom, ele tá aberto a isso também, tá aberto né? a isso, Ele aprendeu muito, né? Ele comenta que viu muita coisa legal. Hoje ele não tá com a gente, mas aí é legal porque ele já meteu as caras, como diz a história, né? E eu torço muito pra que nessa etapa aí que ele teve que dar uma pausazinha musicalmente, né? Aí onde entra o rolê que entrou, né? Agora um ex-Bad Name agora. Por isso que eu brinco, né? Bad Name me fez um favor, né? Vocês estão aí trocando músicos aí, né? E assim, o Avra assim, né? Modéstia à parte, o Avra também tá lançando a galera, né? Porque assim, a gente lançou Igor, né? A gente lançou, apesar de ser um cara já experiente, mas na atividade atual a gente mandou aí pra esse rolê de agora, né? O Tamizy também, né? Porque Tamizy já veio de uma banda referência, pô. O cara veio do Tchandala, pô. Então... E que referência, viu? Você tá doido. Referência aqui em Aracaju. Desde que eu cheguei aqui, foi uma das primeiras... Do álbum mesmo, Fear of Time, ele... As linhas dele de guitarra são excelentes, né? O cara é guitarrista muito bom. E ele é amante também da... Esse já chegou, eu acho que esse... o Tamizy foi um dos únicos, assim, que quando tocou com Avra, já chegou conhecendo a música irlandesa. Conhecendo a cultura folk também. Então ele já entrou nessa parada aí. Já veio assim ele. Então o Avra tem essa definição, que é a música, né, com instrumentos diferentes, que não é somente... Tá, beleza, o violino você vê na orquestra, mas assim, uma banda de rock com violino, aqui só tem a gente, de certa forma. E um Whistle,
tem gente aqui que tem Tio Winston, que eu conheço, mas que, sei lá, não sei se por estar retraído ou por não ter a ideia, a iniciativa, Não ter né? um Sei lá. espaço pra isso, Ou então fica né? inseguro, Ser de fato, né? diferente, né? Eu não, eu sou doido mesmo. Mas acho que quem é mais doido ainda é minha esposa, né? Eu digo direto a ela, ela é a mais doida, que ela acredita mais na parada do Olha que eu. só. Ela acredita mais do que eu, né, no rolê. Então, e eu, assim, de grupo, assim, tocando flautas, que não é só Tim Winston, né? Como a gente tem o repertório amplo de folk, a gente pega um pouquinho de música renascentista, um pouquinho de coisas assim, de elementos renascentistas, que além da Tim Winston, tem outras flautas que eu uso. Uhum. Tem as flautas renascentistas, eu não sei, em um desses vídeos aí que a galera assiste aí, deve ter visto eu com a flauta enorme lá, que é uma renascentista, contralto, né, com um som mais grave. Uhum. Aí tem o pífano ainda não usei aqui, mas o pífano já é conhecido, né, daqui, né, o pífano ainda não usei, né, mas é uma coisa, quem sabe aí no futuro aí pra Olha acrescentar. só. É. Gosto de elementos novos, a gente curte, a gente... Aí a gente tem essas flautas aí. Aí a Tim Winston são várias, né? Eu tenho duas, né? Que uma afinação em Ré e outra afinação em Dó. Tem as afinações, Aham. né? As renascentistas eu tenho uma em Dó e a outra já em Fá, entendeu? Então, vai de acordo com a necessidade, né? Então, o Avra é isso. É essa parada do som que é diferente do nosso contexto um pouco. De fato, a gente toca uma parada gringa, né? Isso é fato. Sim. Mas quando tem eventos, por exemplo, mudança da capital, eu costumo explicar pra todo mundo isso, que a gente tem coisas de similaridades Uhum. da nossa cultura com a cultura irlandesa. Pronto, eu né? até vi que vocês fizeram uma postagem. Você fez uma postagem Foi. essa semana passada. Foi na minha né? página mesmo, postei. E eu achei interessante pra caramba. O 17 de março, né? Que aqui é a mudança da capital. E na Irlanda, né? O dia de São Patrício, o dia né? de São St. Patrick's, né? Cara, e o massa também disso tudo é a parte de, no caso, né, você ser professor de história, né? Sim. E além de encantar a gente aí com o som, né, que vocês fazem, você ainda passa conhecimento pra gente. E, cara, isso é massa demais, porque é muito interessante ver como você tá ali inserido mesmo na cultura, né? E isso faz a gente ter vontade também de estar ali dentro, de conhecer mais, né? E no meio disso aí também, nas apresentações de vocês, igual você mencionou, vocês têm toda aquela coisa do teatral também, Teatral, né? muito. Do fazer ali a interação com a galera. Cara, isso faz uma diferença enorme. Porque não é toda banda, né, que tem esse carisma, né? Que tem essa iniciativa. E isso aproxima, né, o público. Eu acho isso muito massa, cara. Massa demais. E essa coisa primeira experiência de tocar, assim, na frente da galera. O que veio na sua cabeça, assim? Você pensou, gente, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que... Ai... Me conta isso aí. É um negócio interessante, né? Uma coisa que a gente se questiona até hoje. Quanto a timidez, não, sabe? A gente não sofre, né? Como eu já falei, isso sem vergonha mesmo. Eu não tenho problema com o público, não tenho. Não tenho problema de... Tem também as coisas que eu aprendi também no teatro, né? De técnica, de improviso e tal também. Você fez teatro, né? Eu fiz uns 2 anos e meio de teatro. E ajuda pra caramba, E ajuda né? muito. Fora outras atividades, né? Fora da academia, né? Também, de ações também teatrais. E a vida, né? É. Que faz a gente aí, obriga a gente a estar aí. Isso aí pra mim não é Ficando sem problema. vergonha. A preocupação era a aceitação mesmo. Aham. Trazendo esse rolê aqui. Já tive frustrações também com a apresentação. Já tive. Entendeu? Que eu fiquei, caramba, acho que a galera não gostou. Acho. E às vezes nem é isso, né, E às velho? vezes nem é isso, a sei galera lá, só não velho. reagiu como você esperava, Também. mas curtiu bastante. É. Mas não foi aquela coisa de tipo assim, meu Deus do céu, vão me carregar a hora que eu pular aqui do palco. A interação com o público é tão importante porque assim a gente vai conhecendo. Hoje eu já conheço mais a galera. Hoje eu já sei mais, né, eu já vou mais com segurança. A última apresentação que a gente teve que foi no Irish Pub, né, na Barra dos Coqueiros, foi muito legal, porque a gente desenhou muito lá bem. É maravilhosa, E a vibe lá é boa, né? Eu A galera é gosto muito massa. de lá. Um abraço pra galera do Irons. Tô precisando tocar aí, viu, gente? Ó, vamos combinar um Avril Lavigne. Eu também vou mandar um abraço lá, né, pra Sérgio, Nelsinho, que... Poxa, Nelsinho, muito obrigado pela generosidade lá no som também, né? É uma coisa que a gente se preocupa muito, né? Né? Com o som. Que é uma das partes.
alma do negócio, alma da né? parada A aí. alma da parada. Se o som não E estiver assim, bom, meu amigo, nada presta. Então a gente sempre teve essa preocupação, mas assim, foi uma coisa de fases. Essas fases que eu apresentei, mudança de formação, a gente foi estudando isso também. Por exemplo, como eu falei, de início, no coração da parada lá, lá na gênese do Avra, né? Como eu falei, eu tinha pensado em fazer uma coisa contemplativa, porque eu vim com a mentalidade do Renan Tique, que é, eu não sei se você já teve a oportunidade ainda de assistir um concerto do Renan Tique. O Renan Tique é formal. Mas agora eu vou ter que ver E esse lá é negócio, música que eu já medieval interessei. mesmo, né? Até muita gente confunde, né? Pensa que a gente toca música medieval. Aí vai outro esclarecimento também. A gente não toca música medieval. Por mais que a pessoa que tá à frente, né? Que sou eu, O medieval. né? Você tem o apelido medieval, mas é uma coisa pessoal, né? É uma coisa da minha vida pessoal, que de fato sou apaixonado pela Que cultura deu medieval. aquela misturada né? ali, né? Exatamente. Só casou. Exato, só casou. E assim, lá o Renan Tique, de fato, eles tocam música medieval, música renascentista, e dependendo das datas comemorativas, eles tocam um repertório que é ligado, por exemplo, à música colonial brasileira, eles tocam. Música do Ainda tempo do tem essas Império, tem essas referências, né? Que massa. E assim, quando eu vim de lá, eu vim com esses vícios de formalidade, né? Inclusive, primeiras performances do Avra, a gente tem essa mesma performance, tipo, terminava uma canção e explicava: olá, boa noite, pessoal, acabamos de executar uma canção tradicional irlandesa. Então, a gente tinha essa parada, era formalzão, entendeu? Era tipo apresentação. A composição de Arthur O'Neill e tal. Então eu dizia isso, entendeu? É tipo Que é a formalidade. Era um conceito. É um Tinha concerto. Tinha gente que curtia. Tinha gente que curtia, era massa. Essa coisa mais cult, né? Mais culto, mais fechada e tal. E aquela coisa, porque eu fui com aquela mentalidade de Irlanda, né? Os primeiros vídeos você vai ver do Avra, a gente tá tocando ao redor de uma mesa. Aí você, por que de acha a gente tá tocando? Eu falando de acha aqui, tá vendo? Sergipe na veia, rapaz. Sergipe na veia. Então, pra que de acha você tá tocando em volta de uma mesa? Porque, de fato, as performances irlandesas em pub, em volta de uma mesa. Assim, né? São assim, em volta da mesa. E os bardos têm a ver com isso também? Tem muito a ver também, tem muito a ver. Porque né? peguei referências aí, Sim. porque temos o Hobbit, que eu sou apaixonada. Questão dizer que sou um elfo com espírito de hobbit, né? Porque eu te zoo de bardo, né? Porque o bardo é o cancioneiro do rolê, né? Ele pega ali toda a história, né? Preserva a parte cultural. É ele que conta a história, de... O Gustavo mesmo, né? Que tocou com a gente, me chamava de bardo. E aí, bardo? Eu ia achar engraçado com sotaque. E aí, bardo? E aí, pai? Eu ia achar engraçado. Falando, e aí, meu bardo? Né? A gente tinha isso, essa formalidade, né? Então isso aí a gente foi conhecendo, né? Com tocar em público, foi isso que... Aí não, agora não... Aí a gente foi tocar, um pouco nesse padrão. Não que eu tinha chegado lá, né? E apresentando cada tema de música. Não, mas a gente foi com aquela carinha de conceito, aquela coisa contemplativa onde? No Stone. No Stone, isso que o público é quente pra caramba. Aí foi dali que a gente começou a perceber, não, a gente vai ter que mudar a linguagem. Então o processo de tocar pra galera foi isso, foi estudo, foi experiência, né? Mas foram coisas boas, né? Foram muito mais assim, coisas positivas do que negativas. O negativo só foi a questão da preocupação mesmo. Sim, mas é porque sempre tem mesmo, né? E festival, cara, vocês já tocaram em algum festival maior por aqui, em Aracaju, ou na região? Ou vocês, assim, almejam, né? Tocar num festival específico com palavra? Me conta aí. Festival até agora, a gente não tocou em nenhum festival assim de bandas, assim, não. Já tocou em eventos, né, grandes, assim, que envolvia tudo um pouco. Tinha dança, tinha, sei lá, enfim, tinha de tudo um pouco. Festival do cosplay, tipo, a gente tocou no Geek Festival, que é da Uninassal. Sim. Né? A galera muito massa lá também tocar. Tá na lista, a gente sempre tem uma lista assim de performances, de apresentações. A gente já tocou em vários lugares, já perdi as contas. Mas a gente sempre lembra desse rolê do Geek Festival. E foi muito bom. E uma das coisas, né, mais uma vez falando em som, que marca a gente é quando a gente toca num lugar que o som tá perfeito, que a gente tem retorno, que a gente tem uma qualidade sonora. Isso é muito bom. Muito maior. Muito maior. Né? Inclusive, eu ia até perguntar mesmo, assim, qual foi a apresentação que mais marcou vocês, assim? Eu acho que assim, nossa,
Tem esse do Geek Festival que a gente sempre comenta, Uhum. né? E agora, eu acho que a gente tá no calor ainda da emoção do Irish Pub. Esse aí, de agora, acho que a gente foi Foi mais... foi o mais recente e foi também, né? Que realmente foi muito bom do Irish Pub, né? Foi muito bom. A gente teve uma... No Stones, tem um Stones também que a gente gostou muito, mas só que foi muito mais o lance da participação, Aham. né? Não foi nem a nossa apresentação. Também foram boas as nossas apresentações Sim. lá. Mas assim, por exemplo, a última apresentação do Avra em si, que foi o show do Avra lá no Stones, foi no St. Patrick's do ano passado. Mas o que foi aconteceu? O menino tava tocando com a gente, o Tamizy, ele passou mal no dia. Deus. Aí quem salvou a gente na hora... E outra, foi engraçado. Ele foi ouvindo quando eu chamei ele pra salvar a apresentação da gente. Tava sem violão. Esse cara, manda aí que eu vou ouvindo aqui no carro e vou tirando. Foi Tony. Ah, Toninho da Tessera. nossa, velho, Né? mentira. Que é outra banda parceira da gente, né? A banda Tessera, Um né? abraço aí, Brunito, Vitinho, todo Pois é, né? mundo. Não, Vitor mesmo é um cara super... Ele é um Avra fã, né? A gente tem uma coisa... Essa parada de falar Avra ensaio, Avra show. Essa parada de falar Avra em tudo, Avrabulário, quem criou foi Igor. Quem criou foi Igor. Igor, que é guitarrista da Bad Name. Ele na época dizia, isso aí que ficou Avra show. Fulano virou Avra fã, aí pegou. Aí lá no grupo, né, no WhatsApp, a gente coloca, assim, os avisos, né? Aí bota lá, avisos. Aí tá lá, avisos. Entendeu? Trocadilhos. Aí, ele é um Avra fã, né, o Vitor, né? Então, assim, a gente tem uns shows, assim... Eu acredito que no caso do Stones, o rolê do Stones, foi mais as participações. Não foi a apresentação da gente própria, mas as participações marcaram. Porque tem um casamento musical muito massa com a Tessera. Aham. E eu acho engraçado como a Tessera consegue estar em várias coisas, velho. Englobar tudo, Velho, né? Rolê Tessera e Avra, eu nunca imaginei que ia dar certo esse rolê. E deu muito certo, velho. Inclusive foi no aniversário de Bruno. Foi que a gente. Foi, né? Que a gente foi. A gente fez a resenha junto lá, né? Não, é aniversário do Bruno, melhor ainda, né? Melhor ainda. Né? Foi Ano passado eu dei uma cachaça élfica pra eles, presente. Eu faço ideia o que tinha nesse treco. Né? Do jeito dele, né? Ai, cara, muito bom. Acho que o que marca muito, assim, de apresentações foram essas, né? O Geek Festival, esse último aí do Irons e as participações que a gente faz no Stones, Aham. né? Que é uma coisa que eu acho muito massa. Inclusive, agradecer aí, né, toda a galera das casas aqui, que dão muita oportunidade, né, pra gente estar fazendo aí. Contratam as bandas, mas dão espaço pra galera poder aí chamar, né, outras bandas, pra conhecer a casa, pra galera, né, pro público conhecer as bandas e querer ter ali, né, as bandas, querer ouvir um pouco mais delas. E é muito massa esse espaço que eles estão, né, disponibilizando hoje em dia. Já mencionando a Tessera de novo aí, que tá fazendo um rolê muito massa toda quarta-feira. Quarta-feira, né? Que coloca bandas novas, né, pra estar sempre aí, pra galera conhecer, né. Isso é Cara, importante. isso faz diferença demais, porque num cenário musical, quando eu cheguei aqui, né, que tem menos de 2 anos, né, que eu tô aqui. Na verdade, tem 1 ano e pouquíssimos meses que eu voltei pra cá. É uma coisa que eu acho muito interessante aqui, que mesmo tendo um grupo, né, de pessoas fazendo ali um som já há mais tempo, dão espaço pra galera nova, né? Faz questão de chamar a galera nova. Isso é muito massa, cara. Coisa que não existia, vamos dizer que há uns 16, 17 anos atrás. Na verdade, vou um pouquinho mais distante. Há 20 anos atrás não existia isso. Eita, gente, a gente não é 30 a mais, tá? Que isso, imagina. Deixa eu falar. Sua cringe. Meus alunos falam isso, né? Que nada, tio. Você é cringe, né? Diga aí, cringe, velho. Que parada, velho. Então, assim... Não existia muito isso. E era muito focado no underground aqui. Então, era muito underground. Então, agora não. Agora você tem uma parada mais ampla, entendeu? Tipo, o rolê de você tocar em um lugar e receber cachê não existia, não. Banda de rock aqui, tocar e receber cachê. Hoje existe. Entendeu? Valorização, hoje né? Ver tem. Que a galera é massa, que a galera Entendeu? sabe fazer, sabe o que tá fazendo. Tem um ditado que meu sogro disse que é o seguinte: de graça, Deus fez o mundo e vai se acabar de fogo e fumaça. Ele tem um ditado assim, de repente, é lindo o que a gente faz, as pessoas elogiam. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta, mas de fato os bastidores, né? Ou seja, o que acontece antes, de fato,
né? Os baixos. É muita relação, pô. É muita, É tempo, muita coisa. É né? tempo, correria. Disposição. A gente não trabalha. Tem muita gente que não trabalha só com música, né? Exato, tem muita aí coisa. você mesmo, né? Sim, sim. Tem aí a parte das aulas, né? Das aulas. Lá, e ainda tem a música, e aí tem que pensar nos projetos, e aí dá aquela misturada. Então, assim, se a gente não vive só da música, já fica bem difícil. E não ter a valorização Não tem a valorização. já Cara, dificulta mais ainda, né? E aí eu tô naquele contexto de todo brasileiro, né? Que não faz só um trabalho, né? Tem um trabalho, tem aquele que é a renda principal e a gente faz os por fora, né? Inclusive, galera, música é trabalho, tá? E música pra é quem trabalho, ainda pergunta pra gente. Exatamente, Tá, você toca, mas você trabalha com o quê? Então, tô te contando aí, música Pois é. é trabalho. Não é só diversão, também é diversão. É massa. Exatamente. É Trabalho. prazeroso, né? De A certa gente forma, trabalha né? com o que a gente gosta, né? E a gente quer ir cada vez mais fazer melhor pra todo mundo. Isso aí você falou é muito importante, porque realmente existe ainda a mentalidade, né? Que, música, não Que sei a o quê. música não é E é um trampo muito doloroso. trabalhoso demais. Né? Eu acredito que se você chegar e perguntar pra um cara que tá lá na orquestra sinfônica, a Orsi, por exemplo, você pare lá pra ver como é o trampo do cara lá, entendeu? Não é só simplesmente pegar um instrumento. Entendeu? É né? muita coisa. Você vê que tem seleção pra trabalhar. A mesma coisa, tem concurso também. As bandas independentes, fora do contexto formal da música erudita, né? Tem também isso. É Tem muito trabalho. Tem seletiva, tem toda tudo. Né? O processo de criação, você perguntou sobre até o processo criativo, é também muito puxado. Então isso vale para todo mundo, até para quem tá de fora, né, que não tá assim participando, mas que vê. Então é importante enfatizar que é um trabalho, e é um trabalho honesto, por sinal. Sim. E que também até pra galera aqui, né, que vai contratar também, observar esse lado. Que bom que você falou, né, que bom que agora tem os pubs. Outra coisa, não tinha pub aqui antes. Sério? O Stones antes era o único pub na época, né? E não era nem Stones na época o nome, era o Walker Hill Irish Bar. Você, né, já tinha, né, um lance, né, irlandês. Já tinha. Já tinha. Já tinha o chamado. Já tinha uma sementinha irlandesa, né? Aquela parte da frente ali antes, né, era Já vem de lá, né? Isso, já vem de lá. Que na verdade, assim, né? Os pubs aqui, a linguagem de pub aqui em geral, tem pub que de fato nasceu como pub mesmo, né? O Stones. Mas na verdade, se você analisar bem o Stones e outros lugares que carregam o nome pubs, eles têm mais, na verdade, uma dinâmica de casa de show ampla. Sim. Né? Aquela casa de show bem pegada, Porque você vê que tem palco, mas tem festivais, aí que já vai com a galera e lota, a galera pulando. E pub, na verdade, no conceito irlandês, é uma parada muito contemplativa. E aqui a parada é contemplativa. Aquela coisa pequenininha ali. Por isso que teve a gente teve dificuldades de adaptar, de fazer a parada e de vender o nosso produto pra galera, porque a gente tá com essa mentalidade. Essa referência, e aqui né? não é assim. A gente foi meio que ortodoxo na parada aí. Entendeu? E aqui não, aqui de fato são casas de show com nome de pub. E que bom, que isso não é ruim não, pelo amor de Deus, ninguém me interpreta errado, mas... Pelo amor de Deus, gente, continua contratando. Continua assim, fazendo porque é sinal que o público é quente. E até a galera de fora vem pra cá e admira. O pessoal curte, né? Pra caramba. Olha, a gente, na última apresentação no Ariels, tem uma amiga minha, veio lá da Alemanha, pô, veio curtir, né? A Evany Guedes, ela veio da praça também pra Evany. Ela vai assistir essa parada, que eu sei. Então, ela vai da Alemanha, pô. Ela, o esposo, agora tem uma criança, né, a caminho. Então, ela veio aqui assistir, entendeu? E ela conversa, ela tem muita gente de fora aqui também. O Avra também tem uma ligação com outras instituições dentro da cultura folk. Por exemplo, a gente é reconhecido pelo consulado também lá da Irlanda. Entendeu? Tem o Contas, né, que é o outro órgão daqui, que é a Companhia de Divulgação de Música Tradicional Irlandesa, que tem contato com a gente. Recentemente, todos os St. Patrick's, eles pegam as collabs de cada região do Brasil onde tem gente fazendo música irlandesa. E o Avra tá representando o Nordeste. Nossa! E esses são uns dos poucos, né? Eu tô falando do rolê de Sergipe, não. É o Nordeste como um todo. Valoriza, entendeu? Viu, gente? Ó. Tipo, Bahia, gigantona, né? Bahia, entendeu? Lá tem gente que gosta, que eu me comunico com a galera. Mas assim, de atividade, não teve ninguém, pô, na collab. Entendeu? Nossa. Sergipe, pequenininho. Pequeno, mais ousado, que nem eu. Entendeu? Pequeno e ousado. Né? É quase um pinche. Né? Minha cunhada tem um pinche. Ela botou o nome de Thanos, né?
Não é cachorro pequenininho. Só que ela botou no cartão de vacina Thanos Douglinhas, porque o meu segundo nome é Wallace Douglas. Ela disse que quando eu tô irritado, eu fico parecendo pinche, entendeu? Aí, Thanos Douglinhas. É uma homenagem. Que homenagem linda eu recebi, né? Então, quer dizer, o Avra, ele tá que nem um pinche, né, da música celta, que a gente tá representando. A gente tá nessa música, velho. A gente tá representando, a gente tá sendo visto na Europa, entendeu? Nossa, isso é muito massa. Eu falo isso com muito orgulho mesmo, com muito ímpeto nisso aí, porque o que a gente faz é valorizado. E pra quem tá de fora, é que eu sei que no meio, onde tem ser humano, você vai ver de tudo um pouco. Mas sempre aparece me desculpa aqui, mas vai ter um idiota pra falar besteira. Sempre aparece um idiota pra falar besteira. Já aconteceu em rolê, não vou divulgar o lugar aqui, questão é. Mas, cara, meu irmão, essa parada aí não tem público, não. Pô, a gente, tipo, descer do palco, a galera pulando, curtindo e chegar um idiota e dizer: irmão, é pena, né, velho, que não tem público, né? Ninguém tem público. Não tem público o quê? Que porra é essa aí, velho? A galera lá pulando, entendeu? Mas assim, isso aqui é ser humano. Limitada, entendeu? Né? Muito limitada. É tipo assim, a visão que a galera tem, às vezes, é só tipo, rock é só isso. Folk é só isso, não pode misturar isso com isso, porque não vai ter ninguém pra ouvir. É maluco, né? Então, assim, a gente tem um trabalho muito sério. Que eu gostei muito de você falando nisso, que é o nosso trabalho é muito sério. Tipo, a gente tá em parada de edital, você perguntou sobre festivais, né? A gente só tá esperando. Questionar se tem editais que englobam esse som que vocês fazem. A gente tá entrando aí tudo que é edital, é impossível. A gente só tá esperando agora se aprovar. A gente separou esse ano, né, 2025, já que a gente tem material divulgado, já tem gravação e tudo. A gente vai movimentar agora, em breve, YouTube também, né? Se vocês têm gravação, a gente só tem os reels, né, do Instagram, né, por enquanto, né? Alguma coisa. Aí a gente já vai lançar. Massa. Essa etapa, gente, olha, não impede de nos chamar pra tocar, mas a gente tá dando uma prioridade, a gente não tá, assim, impulsionando, divulgando que a gente vai, tipo, abrir agenda, assim, e tal. Como eu falei, não impede de chamar, mas a gente tá... Foco, né? A gente tá mais focado agora. Nesse final agora de março, início de abril, a gente vai começar a gravar, a gente tá compondo músicas, né? Já lançamos a Vingança de O'Malley, né? Aí tem outra música também, que é a História das Ilhas Solitárias, que é a história da música Avra, né? Que é essa em inglês, por sinal. Olha, né? Essa em inglês. O Avra tem uma parada bilíngue também, né? Tem essa parada aí, né? E aí tem uma... Provavelmente vai ser em inglês também, que é a parceria com o André Comanche, né? Que é o contador de histórias. E tem outra que é o Druida que tá fazendo. O Druida tem que fazer alguma druidice, né? Né? O Cezone aí tá trabalhando a música aí, que tá falando sobre a cultura da Ilha Verde, né? Que é a Irlanda conhecida como a Ilha Verde. Então a gente tem essa parada aí. Eu tô dando essa ênfase da divulgação, porque... Recentemente aí saiu o Collab, tá no YouTube, né? Depois disponibilizar aí pra galera o link aí. Da nossa participação, que é internacional. É a nossa segunda participação internacional de representação da cultura irlandesa aqui no Brasil. Massa. A gente tá representando Sergipe, entendeu? E quer dizer, você vai ver no Nordeste é Sergipe, entendeu? Se eu não estou enganado, vai ter alguém de João Pessoa, tá? Vai ter lá. Mas de Paracaju só tem a gente, pô. Referência, entendeu? Então já tá referência. Assim como eu não posso esquecer dos meus amigos do outro grupo que me deu também essa visibilidade. Porque quando o Avra surgiu, quando a galera me viu, eu jamais vou esquecer essa galera do Renan Tique, tá? Em especial um grande amigo que eu fiz lá, que é o Alexandre, que ele toca viola de arame, toca flautas também. Então, o Renan Tique também sou muito grato, porque o Renan Tique, o que era acontecia? Eu já desde adolescente era fã do Renan Tique, assistindo todos os concertos, e acabei entrando no Renan Tique, né? Depois eu tive a necessidade de sair, né? Questões que eu tive que resolver e tal na vida. E aí, depois quando veio o Avra, a galera já me conheceu, você era do Renan Tique, né? Entendeu? E o apelido também associou, né? Medieval e tal, né? Renan Tique. Então, eu sou muito grato também à galera do Renan Tique, por causa disso. Você, assim, nesse caso de, tipo, já era uma banda que você já era fã, pô. Eu tenho até hoje coleção de concertos, né? E aí você vira e fala, caramba, eu tinha uma banda que eu sempre curti. Foi muito louco, viu? Foi louco. Que Eloy Casagrande sentiu isso também. Tem uma brincadeira que, assim, os amigos mais próximos dizem que eu fui o Kiko Loureiro do rolê. Porque até eu botei o apelido do líder do Renan Tique, que ele é um cara exigente, de fato, né? O líder do Renan Tique, ele é um cara muito exigente. Que é extremamente talentoso, mas ele é um cara muito exigente. Comigo também foi exigente algumas coisas, mas assim, quando eu tive que sair, ele meio que, pô, cara,
queria que você continuasse e tal, né? Isso aí e tal, mas a gente saiu de boa e tal, não teve bronca. Mas assim, a galera ficou me chamando que clorei, porque foi eu que pedi isso aí, não foi ele que demitiu, tá ligado? E eu botei o apelido dele de Mustaine. Conta aí, por favor, obrigado. Globo botei o apelido dele de Mustaine, pô, porque de fato ele foi um cara que demitiu um monte de gente do Renatic. Né, mas assim, eu tenho um carinho enorme pela galera, velho. Renatic, muito massa, velho. Muito massa, sim, e experiência. Né? Eu sempre recomendo pras pessoas, assim, quando até pensam, né, que a parada é medieval, e eu digo e repito, né, o Avra não é medieval, é celta, é outro rolê. Por mais que a música celta traga referências medievais, mas musicologicamente falando, não é medieval, né? O medieval é o que o Renatic faz. Ali eles pegam documentos ali, eles estudam. Eu fiz parte do processo de busca, de ler, de estudar o documento. Tem isso aqui todo tá um dizendo. conceito, né? Até hoje eu tenho guardado minhas performances. Nos meus trabalhos que eu faço os isolados, por exemplo, tem as participações, né? Que você já me viu lá no Stones, tem vezes que eu vou só, tem vezes que não dá pra ir o Avra todo. Como outros eventos de escola, tá? Às vezes sou eu, né? Também, que a gente toca também escola. E também tem coisas que me chamam pra palestrar, tipo... acho que é o... Não lembro agora qual é a escola. Eu recebi uma proposta de um professor para palestrar nessa escola, né, que é para falar sobre música medieval. Então eu sempre levo isso e explico. Agora, dia 5 de abril, vai ter um evento sobre vinho. Aí outro rolê que eu faço, eu vendo vinhos, né? Eita, mas... Né? Eu vendo vinhos. E aí eu fui indicado para tocar nesse evento de vinho, né? Aí nesse evento mesmo, vou tocar música medieval. Porque já é mais uma coisa mais... Aí pediram um lance, aí já vai ser uma parada, né? Então, acontece, né? Rola isso. Então eu sou mais grato. Específico, né? Nossa, que massa, pô. Que massa. Tá, e me conta, teve algum desafio maior, assim, na Avra, que você falou assim, véi, isso aqui vai me fazer desistir de... Já teve. Vou deixar pra lá, eu não quero mais saber de nada. Eu acho que todo músico, todo artista passa por aquelas, como eu falei, né? Porque ser humano, velho, você vai encontrar pessoas maravilhosas. E a galera desmotiva também. Eu faço questão de dizer que nesse exato momento, estou rodeado de pessoas incríveis aqui. Cara, isso é massa. Isso é muito massa. Né? Galera aqui, pô, massa, entendeu? Mas a gente conta, às vezes, quando a pessoa maldosa mesmo. Isso eu tenho que falar. É a realidade. Né? Eu tenho um maior cuidado ético, né, de falar aqui. Como eu falei, não tenho tendência aqui de tornar aqui o podcast problemático, tá? Mas assim, tem coisas assim que tem que falar. Por exemplo, eu acredito que tem pessoas que precisam ter o senso de como vai se direcionar o artista. O artista, ele não é palhaço, não, pô. Ele não é qualquer coisa. Ele não é qualquer coisa, não. Desculpa aí, palhaço. Foi mal aí, Cassem. Quis dizer que ele trabalha consigo também. Mas é no sentido pejorativo, né? O palhaço é um sentido pejorativo, né? Ele não é o bobo da corte. Boa, isso mesmo. Eu costumo dizer essa expressão, eu tenho uma expressão também para esse contexto, que é... Eu uso muito no meu contexto de igreja também, por exemplo. Passei a vida toda tocando na igreja. Eu só vi uma igreja, também não vou citar o nome, que eu vi remunerar músico. Aqui tem um problema, pô. Aqui no Brasil, isso tem um problema. Por que não remunerar o músico da igreja? É trabalho também. Pô, o pastor é remunerado, pô. A pessoa tem entendeu? Pra pagar. Ela tem tá pra pagar. Ali um tempo dela, né? Aí eu costumo dizer que a galera tem a síndrome de Bar. Sabe o que é a síndrome de Bar? Johann Sebastian Bach. Você sabe que Johann Sebastian Bach, no final da vida dele, ele não foi valorizado dentro da igreja. E hoje, aí você vê, festividade natalina, tá lá, várias igrejas, só toca música Bach, né? Aí tá lá, Jesus é a alegria dos homens. Mas, e a vida de Bach? Quer dizer, lembra do cara, mas ele foi o primeiro dos músicos de tocar na igreja, ser mal remunerado e até chegar ao ponto de... Não foi valorizado. Quer dizer, passa séculos depois e o cara é lembrado. Entendeu? Qual é a parada? É um absurdo, entendeu? Né, velho? É um absurdo. Você esperar, é a mesma coisa. E hoje é pior ainda. Morrer pra dar flor pra ela. E hoje é pior ainda. Botaram na cabeça que o músico de igreja não é... Não, cara, é trabalho. E só um instrumento, eu costumo dizer instrumento musical, é o mesmo você ter carro, você ter moto, porque você tem manutenção. Você tem gasto. Você tem gasto. Primeiro, só o fato de você ter que comprar ali um instrumento, às vezes você não tem... Instrumento em si já é caro, pô. Um puto no bolso, né? Você tá ali precisando de um... Esse é um contexto. São dois contextos que eu vivo, porque assim, eu sou um cara muito apaixonado pelo conteúdo da música cristã também. Muito apaixonado. Eu tenho uma pesquisa uma pesquisa acadêmica que eu tenho. Por exemplo, como eu sou muito ligado à cultura protestante, né? Que tem uma raiz presbiteriana muito forte. E aí eu tenho pesquisas de músicas que foram compostas por
por Gudimela, né? Cláudio Gudimela, que era um amigo de João Calvino, reformador. E eu tenho uma coleção que é o Saltério Genebrino. Eu pesquiso músicas, eu pesquiso as partituras, eu coleciono, trabalho a execução, entendeu? Eu gosto de pesquisar, eu gosto de música sacra, gosto muito desse rolê também, entendeu? Também pega ali um pouco das referências do que você faz. Do que eu faço, música renascentista mesmo, entendeu? Tem um vídeo lá perdido lá na minha página, lá, eu tocando a música de Martinho Lutero, entendeu? Então Inclusive, divulga seu Insta aí. Arroba Wallace do Medievo. Tudo juntinho. Wallace com um L só, com dois L's. Dois L's, daquele jeitinho. Arroba Wallace do Medievo. Vai, acha fácil. Da banda Avra. E do Avra, que é arroba Grupo Avra, tudo juntinho. Arroba Grupo Avra. Sigam aí, galera, por favor, tá? Vejam lá os vídeos, acompanhem esses meninos, que eles estão fazendo um trabalho muito massa. Tá? E é isso. Então, ainda falando sobre desafios, né? Assim, um momento que foi crítico de, poxa, vou parar de tocar. Foi justamente o acúmulo de comentários como esse. Não vai ter. Não, tipo, a galera lá curtindo e chegar um na frente dizer, que o som de você é diferente, né? O som de vocês é diferente, não tem público. E a gente vendo lá o público lá se acabando, curtindo, tirando foto com a gente, marcando. E o mais legal é ver essa galera que faz esse comentário depois chegar e falar, nossa, mas que massa, né? Entendeu? Aí. Nossa, não pensei que ia ter tanta gente pra curtir. Rola. Vocês estão levando uma galera, porque tem isso também. E outra coisa também já aconteceu foi que aí foi uma coisa que eu, assim, foi mais um momento que preocupou muito minha esposa, no caso, né? Porque ela que organiza o marketing, a parada toda. Por exemplo, questão de imagem mesmo. A gente tá com dificuldade com ensaios fotográficos, essa coisa. Por quê? Porque teve muita mudança de formação. Então, isso aí já rolou também, né? Um certo, ai meu Deus, já mudou de músico de novo, entendeu? Aí a gente fica, sabe, já rolou isso. Mas é uma coisa que acontece até com as bandas grandes, né? E o estranhamento com o público rola também. Por exemplo, a galera se apegou muito a Anne. E aí, né? do nada. Aí teve apresentações que ela não pôde, foi questão de saúde. A gente divulgou até, foi uma questão de saúde, né? Mas assim, às vezes a galera não se apega, e é natural. Eu entendo, por exemplo. Isso que a pessoa tem, né? Bandas que a gente gosta, né? Quando muda de vocal, né? A gente estranha tipo um pouco, né? Vamos aí citar um Linkin Park, que é o mais gritante aí agora. Que a gente toca, né? Por sinal, né? Linkin Park, né? Pô, não é a mesma coisa, né? Sem Chester, mas assim, teve pessoas que criticaram, como ela chama? Emily Armstrong. Sempre, assim, as pessoas criticam, tem o que falar, né? Mesmo que a pessoa execute ali um trabalho incrível, né? Assim, sem rola de erro. Mas sempre vai ter alguém pra falar, nossa, eu preferia quando era fulano, eu preferia que colocasse outra pessoa. Aí eu tenho um segredo pra isso. O que é que me faz... Qual é o segredo aí? Do medievo. Qual foi o segredo? Eu me inspiro numa pessoa, outra pessoa que eu me inspiro muito é o Thomas Holopainen, né, do Nightwish, o tecladista. Porque perceba como ele muda as coisas no grupo e o grupo ainda continua nativa. E tem Aí né? não para show do Nightwish. O público é gigantesco. Gente, eu lembro eu pequena. Nossa senhora, mais uma vez, não somos 30, tá? Pois é, o Nightwish tá aí, não para. E essa substituição de vocal aí, no caso, quando entrou a Flo Jansen, foi perfeito. Vocal, porque ela é uma mulher performática, eu já acompanhei, já era fã dela, né, também, aí você vê, ele pegou uma pessoa que já tem uma trajetória e que combina com ela, já combinava há muito tempo. Que não vai ficar um estranhamento. Nenhum estranhamento. Né? E deu certo com ela, né, deu muito certo. E também porque ela já tem uma legião de fãs, eu faço parte dessa legião de fãs. Claro, né, que eu olho também pra Tina Turner como... né, tipo André Matos do Nightwish, entendeu? Não tem como, né, que é clássica, né, formação clássica, mas assim, pra mim foi muito mais fácil continuar ouvindo o Nightwish, porque, poxa, e eu sempre torcia, né, quando divulgou que ia mudar disso, eu quero que um dia a Flo Jansen cante nesse Nightwish, né, que rolou essa parada, né, então você vê, já tinha gente na expectativa, né, além de mim, eu acredito que muita gente já pensava nisso, então eu me inspiro muito nele, porque no Avra, justamente pra enfrentar essas crises, já rolou mesmo, recentemente mesmo, eu e minha esposa sempre é a pessoa que mais me encoraja, mas teve uma situação que eu disse, não, dessa vez quem vai me encorajar sou eu. Massa. Né? Então, de várias vezes, vamos dizer, de 90 vezes que ficou desestimulado fui eu, e foi sempre minha esposa, não desista, vamos fazer isso. Como foi recentemente, ela teve um estressezinho também, uma coisa interna lá, eu disse, não, peraí, você
me fez fazer isso aqui até agora. Agora começou, agora a gente vai até o final. Então e aí eu me inspirei muito nas leituras, né, de revistas e de livros, né, que eu já li sobre líderes de grupo. E Uhum. uma pessoa que me chama muita atenção é o Thomas Holopainen do Nightwish, porque ele sempre soube mudar. E também, né, a produção do Angra também é a mesma coisa, né? Você vê, Uhum. já tem 3 vocalistas, né? É, E que foi complicado. Eu também estranhei muito, né, quando eu vi o Fábio Lione, mas aí facilitou também o quê? O fator de que Fábio Lione já era fã dele, desde a época das outras bandas italianas, né, que no caso do Labirinto, que ele já passou pelo Labirinto, o Vezzo Divine, também um trabalho solo de Luca Turilli, né, que é do Rhapsody, né, então o Rhapsody Fire também. Então essa parada toda eu já vem acompanhando. E aos poucos a galera já foi se acostumando. E o uhum. mais engraçado, eu fui me acostumando mais agora, que eles vão ter um hiato, né? Então, mas acostumou. E ele foi o cara que mais durou tempo. Eu vi a entrevista dele, ele passou o quê? Foi o dos vocalistas da Organ, foi o que passou mais tempo. Acho que 12 anos que ele já tá, né, no grupo, né? Eita, Acho que é 12, eita. coisa assim, né? 10 ou é É, 12 anos que ele já tá aqui. Então ele passou mais tempo. E a galera já tá começando a acostumar. Já botaram o apelido nele, né? Tá chamando ele agora do Mago. E que de fato que ele é um cara muito inteligente musicalmente falando, né? Então já tá chamando ele de mago, porque ele ajuda na produção. Então eu uso isso aí também, mas a gente já teve que foi justamente o que eu disse, comentários negativos, uhum. né? Não vou dizer locais aqui, mas foram pessoas que organizaram eventos que chegou pra gente na cara de pau, disse, não dá público. Pô, aí tipo, o rolê de a gente descer do palco, a galera abraçando a gente, curtindo, tirando foto. Quando a gente tocando, a galera, tipo, bater cabeça até, entendeu? De curtir Aham. o som. Entendeu? Até o meu colega meu brincou, rapaz, eu nunca vi alguém fazer rock and roll com bandolim, velho. Então, né, que é outro instrumento que eu toco também, né, o bandolim, né? Sim. Então, é isso. Aquele dia do aniversário do Bruno, você tocou. Foi, eu toquei o bandolim. Tocou bandolim. Cara, é um som maravilhoso. E, véi, no geral mesmo, essa coisa da colaboração, né? E falando em colaboração, é, vamos falar aqui do nosso patrocinador, que é o Conviver Coworking, que é esse espaço que a gente está aqui gravando nele hoje, viu? Galera, aqui a gente tem estúdios para podcast, webcast, vodcast, gravações, transmissões online, VTs externas e cursos online também, viu? Vocês podem agendar aí uma visita para conhecer aqui o espaço, tá? E fica na rua Frei Paulo, número 1217, no Suíça, aqui em Aracaju, viu? Agendamento e consultas, vou falar um número aí para vocês anotem, tá? É o 79 3012 1301. Beleza? Aqui é um espaço assim maravilhoso, tem todas as comodidades aqui, né? A gente tá aqui numa salinha climatizada, toda equipadinha aqui pra gente, né? Muito obrigada aí a galera do Coviver Coworking. Não queria chegar nessa parte, mas é a hora do parto. A gente tem que partir. Lembrando mais uma vez, galera, toda terça-feira, 9 horas da noite, a gente vai estar aqui subindo as portas da nossa garagem para receber mais bandas aqui de Aracaju e região. Wallace, deixo agora a palavra com você, meu querido, já te agradecendo muito, viu? Pela presença aqui hoje. Fala um pouquinho aí, dá um alô para sua galera. Então, eu é que agradeço, na verdade, porque eu tô muito feliz aqui, tá? Nesse momento aqui do podcast, que tá sendo, pô, da hora, velho. Sendo entrevistado também por uma pessoa que já conheço. E tá também divulgando, né, o trabalho do Avra. Tá falando aqui também das nossas experiências. E vocês, Avra fãs, né, que estarão assistindo, é claro, né, que sempre acompanha, fortalece, não somente os Avra fãs, como também os nossos amigos, né, também de bandas, né, as bandas amigas, que eu costumo dizer que nós temos bandas parceiras. Aí vai uma lista, né? As casas também que nos abraçam, entendeu? Uma casa do The Stones Pub Baco, né? Também que é a nossa casinha também, né? Nossa Pub casinha Baco, desde 2000 desde 2023, 23, 2023, né? Tem a mesma idade do Avra, por sinal, né? 2 aninhos também, né? Então é o Pub Baco, The Stones, Clash também, abraço a galera do Clash. O Irons Pub, que a gente tocou recentemente. E né? tem também
Ai, gente, do... É o Bacamarte, né? Bacamarte Studio. Bacamarte. É. Inclusive, Muito além bom. do espaço de show aí, também é estúdio, viu? Também e dos bons, né? Bacamarte Studio, né? Por sinal, eu moro perto, né? Né? São maravilhosos lá, né? Teve evento recentemente lá no Bacamarte Studio. Rolando os eventos. Tá rolando muita coisa boa ali. Legal, legal demais. Isso aí. As bandas e também um abraço especial para os meus amigos também trabalham. A pessoa que idealizou primordialmente, né? Que é Daiane, a minha esposa, né? Ela é minha patroa 2 vezes, viu? Olha Minha só. patroa 2 vezes. Ai, olha a intimidade. Olha. Né, minha patroa 2 vezes, né, Daiane? Nos violinos aí, apresentar também pra quem, né, sei lá, não conseguiu memorizar, mas tá aí. Anne Atanásio, a Elfa, né? Agora nós temos 2 violinos, né? Anne, né? Mandar um abraço pra Anne. Samara L, também conhecida como Sarri, né? Nome artístico Sarri, que entrou tem pouquíssimo tempo e já chegando, né? Nossa violinista, e que também tá tocando percussão, tá tocando ispons, né? Pra quem não sabe, os ispons são as colherzinhas que ela usa, né? Que é uma percussão, são 2 colheres. Faz um barulho estridente, por sinal. Já chegou, né? Muito instrumentista também. Né, o nosso druida, né, o druida galã, né, o druida gostoso, é o César Cezone. E o nosso, esse aqui é mais novo ainda, né? Contratação recente aí, que é o Daniel Alves, baterista, né? Presente, né? É verdade, né? Foi do meu time, né? Por sinal, né? De São Paulo, né? E aí o Daniel Alves, né? Presente aí da Bad Name também, de certa forma. Poxa, muito obrigada. Valeu aí, velho. As bandas, né? Né? Das bandas também tem que citar, né? Bad Name, Tessera, a Denix, Hot Tracks também. Hot Tracks, um abraço aí, galera da Hot Tracks. Quem mais? Tangerine, sim. Flypers, a galera da Flypers, Caju Atômico, que fez um collab com a gente, né? Gina, que massa, viu? New Rocks, vai rolar parceria futura aí. Já conversei aí com o Leon. A gente quer ver há umas parcerias aí. Todo que a gente mencionou aqui. Todo mundo aí. Denix, que é muito presente também, Denix, né? Nicole e Amaury, seu gostoso, né? Que chama todo mundo assim, né? Lindos e gostosos. E deixa eu te falar, a sua participação aqui com a gente ainda não acabou, viu? Quero te ver aqui mais vezes. Quero ver você com mais uma galera da sua banda aí. Pelo menos as meninas aí dos violinos, né? Vi aqui, meninas, venham. Cezone, venha também. Que a gente gostaria muito que a galera conhecesse mais de vocês. Porque só um papo aqui não dá pra colocar tudo, né, velho? Muita coisa. É isso, então um abracheiro, né, pra todo mundo. A nossa programação, assim, o último recado que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte. É geral, tá? Pra galera que curte o som, que tem sede de eventos, não desistam disso. Teve evento, cole, apoia, divulga, acompanha a gente, se atualiza. Galera de bandas, não desistam também, porque eu já vi cenários antes e mudou, foi pra melhor. Aproveita esse clima que a gente tá. E essas bandas que a gente vai citando aí, né? Desculpa se eu esqueci alguma, tá? Porque graças a Deus são muitas bandas, tá? Então, continuem com seus sonhos, tá? Aqueles que... Desculpa aí se eu esqueci, que eu sei que pode me cobrar no direct aí do Instagram, mas... nesse momento eu tô lembrando de todos que estão em atividade. E que continue, tá? Não desistam, tá? Sempre apoiando uma banda ou outra. Mantenham esse clima, né? Que é caloroso e bonito. Né? Mantenha viva essa chama aí da nossa cena. E as bandas e as casas, né? Que tem divulgado, que continuem com esse trabalho. Não desistam também, porque eu sei que é pesado também para um dono de um estabelecimento manter evento. Tá? É complicado, porque tem muita coisa aí. Sem falar o mecanismo, né, financeiro de segurar e sustentar, né, não acho dificuldades financeiras, né? Fazer a parada dar certo, fazer a parada acontecer. Continue incentivando o espaço pra gente. Eu agradeço a todos vocês que já abriram as portas para a gente tocar e que continuam, né, nos convidando, certo? Galera aí de todas essas casas que a gente, né, citou. E os eventos também, né? Esqueci falando, né, da galera do... Exemplo, a galera do Geek Festival, da Uninassal, muito obrigado. Galera da Pride também, que a Pride Games é um evento também, né, de RPG e de board games. Muito obrigado aí, Jota aí da Pride aí. Então essa galera aí tem que agradecer muito, né? A galera dos eventos em geral. Fortalece, né? Mais ainda o cenário, né? Isso é muito legal, muito massa. Evandro, mil perdões se eu esqueci agora, porque é muita gente. Isso é um sinal positivo, né, galera? Tem muito músico, tem muita casa, tem muita coisa aí legal.
E é isso aí. Avra Cheiros é um cheiro élfico para vocês. Isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. Não deixa, tá, de compartilhar aí com a galera. Curte e deixa seu comentário aqui também. Gostou? Comenta. Não gostou? Comenta também, que a gente gosta de interação. Beleza? E deixa aqui também se vocês querem ver alguma banda do coraçãozinho de vocês aqui com a gente, tá? Então, espero vocês na próxima terça-feira.